Cadastre um contrato para cada cliente. Defina o cliente, você pode dar um nome a esse contrato e qualquer observação, como vigência, por exemplo. Para cada tipo de serviço, armazenagem, coleta, diferencial de alíquota, por unidade operacional, defina que tipo de nota você utilizará para faturamento. Será uma fatura de transporte ou uma nota de serviço? Isso é importante no fluxo do contas a receber. A tabela de transportes ela é importada de uma grade padrão Excel. Localize a grade e faça a importação. Vamos compreender o preenchimento da tabela padrão. A primeira coluna é apenas uma sequência utilizada para o sistema para saber a forma da importação. O serviço, aqui deve estar escrito exatamente como está no sistema. Então você pode colocar envio, coleta, e o sistema compreenderá na mesma tabela a que se refere. O modal também deve ser escrito na mesma maneira que está no sistema. No caso, na minha versão, foram cadastrados esses quatro modais e eu posso subir de uma vez só as tabelas para o cliente dos 4 modais. Origem, a UF de origem, a cidade de origem, no caso aqui, imaginando que a minha unidade operacional é em São Paulo, a UF de destino e a cidade de destino. Aqui, a tabela ela mostra uma grande flexibilidade. Na verdade, o conceito dela é municipalizado, ou seja, você poderia colocar aqui preços diferenciados para cada cidade do país. Se você quer fazer apenas uma diferenciação entre capital e interior, então coloque as cidades que você entende que são a capital. Vamos aqui o exemplo de São Paulo. Repare que em São Paulo eu coloquei várias cidades que eu considero como sendo a capital, com o mesmo preço. E todas as cidades do interior que eu considero ser outro preço, eu sempre coloco todas. Então a lógica do sistema aqui é a seguinte: ele vem e busca o nome da cidade. Se ele não encontra, ele vai aplicar o preço de todas. Então a ideia é cadastrar a exceção. Se o estado todo tivesse o mesmo preço, você cadastraria simplesmente a linha todas. Aqui, caso você queira ter um valor mínimo para o frete, aqui é uma tarifa fixa, um exemplo, por emissão de CTE, ou então a tarifa fixa é este valor mais o que der no frete peso. O ad valorem, coloque sempre em centesimal. E as faixas, também elas possuem uma maneira inteligente de cadastramento. Você pode cadastrar as faixas da maneira que você desejar. Eu criei de 10 a 30, mas poderia ser de 10 a 20, 30, 40, como você quiser. O sistema, tudo que for maior do que a faixa que você colocou, ele pegará a próxima. Se o valor é fixo, coloque F. Se o valor é por quilo, coloque K. E se é excedente, coloque simplesmente a letra E. Dessa maneira, você poderá ter uma tabela extremamente flexível, formada dentro do Excel, com extrema facilidade para importação. Repare como todos os modais foram cadastrados um em seguida do outro. E você pode aplicar preços diferenciados. Inclusive, o retira. Veja como eu apliquei um valor único para o retira em todas as regiões. E a coleta, ela também pode ser feita na mesma planilha. Uma diferença. A coleta se inverte. A origem é aonde você coletou e o destino é para onde ele vem. Dessa forma, tanto coleta quanto envio podem ser cadastrados na mesma tabela. Depois, da mesma maneira, faça a importação das generalidades e salve. Na generalidade, escolha o tipo de taxa. Você cadastrou os tipos de taxa, então elas aparecerão aqui. Novamente, busque a grade das generalidades e importe. Então, todas as generalidades elas subirão por meio do Excel. A
tabela de generalidades permite que você associe a cobrança tanto a um CNPJ como a um CEP, ou intervalo de CEPs. Então, vamos ver aqui uma taxa, por exemplo, que é a TDE. A TDE ela está associada a um CNPJ, então você pode cadastrar aqui, lançar todos os destinatários onde você quer cobrar a TDE e pode subir. Ou você pode ter uma taxa como TRT, por exemplo. Então você pode colocar o intervalo de CEP que se aplica àquele TRT, colocar o valor. Perceba que ela fica bastante flexível, e você pode ter um valor diferenciado, inclusive por CNPJ ou por intervalo de CEP. Configure qual o valor que será cobrado para o retorno ou para a reentrega. O valor pode ser fixo ou o percentual sobre o valor do envio. Lá no rastreamento existe a opção ou a funcionalidade de dizer quando o retorno ou a reentrega são feitos. Quando isto é acionado lá no rastreamento, automaticamente esses valores serão aplicados para o faturamento. O serviço de armazenagem pode ser precificado por unidade operacional. Então, se você utilizar várias bases, para cada unidade operacional você pode aplicar um preço diferenciado se desejar. A cobrança pode ser feita em metro cúbico, metro quadrado ou pallet. O sistema apura sempre a armazenagem em cubagem, mas se você cadastrou a conversão para metro cúbico ou pallet, ele fará a conversão para você. Coloque o valor de cada unidade dessa, o ad valorem, sempre em decimal, e você diz se a apuração deverá ser feita em pico ou média. E o valor mínimo daquele lote. Aqui tem um conceito importante a ser compreendido. Todos os dias o sistema mede e fotografa a cubagem de todos os materiais por seus departamentos. Isso se transforma em linhas no faturamento. Na tela de apuração do faturamento, quando é formado um lote, este será o valor mínimo que aquele lote terá. Então, se você formou um lote em uma determinada quinzena, esse será o valor mínimo da quinzena. Se você formou nas movimentações de um mês, esse será o valor mínimo do mês. E assim por diante. A movimentação também pode ser cobrada por unidade operacional, diferenciadamente. O valor que você colocará aqui será, na verdade, o preço do metro cúbico, tanto de entrada como de saída. Então você pode precificar dessa forma. Se quiser precificar a entrada com outros drivers, então entre em contato com a Titan e ela fará uma customização. Toda solicitação de manuseio passará pelo fluxo do OMS de precificação e de custeio. Portanto, os parâmetros que você coloca nessa tela servem apenas como referência para quem está apurando os custos e precificando. Então, ao se colocar quantas horas serão utilizadas no manuseio, se aqui você já colocar o valor do homem-hora ou o valor mínimo, isso será uma sugestão lá no OMS para a precificação. Se você cadastrar um markup sobre o insumo, se forem inseridos insumos na solicitação, também aparecerão como custo e como preço no fluxo do OMS. No módulo fiscal, há o fluxo de controle diferencial de alíquota. Quando é informado lá no módulo fiscal que um diferencial foi pago, foi recolhido uma GARI ou qualquer outro documento fiscal para pagamento desse diferencial, se você cadastrar aqui o markup ou o valor mínimo, ele será aplicado no faturamento toda vez que isso for lançado no módulo fiscal. Esta aba do contrato, ela não afeta o faturamento, mas ela afeta o módulo de dashboard. Na verdade, você vai cadastrar aqui quais são os SLAs para cada etapa operacional. Quantas horas você tem de prazo? Isso servirá de referência para o sistema, para ele dizer se a sua operação está atrasada ou não. Ali, no dashboard, ele informará se a operação está dentro
ou fora do prazo, considerando as informações que forem colocadas nessa tela.